On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi, eu sou a Josi Conte, psicóloga. Volto hoje para falar com vocês sobre temas relacionados ao comportamento humano. Separei para vocês mais um tema que eu acho muito interessante e também curioso. Vou explicar para vocês por que nós não devemos passar o nosso dia resolvendo os problemas dos outros. Vocês já perceberam que algumas pessoas, às vezes nós mesmos, temos o hábito de querer resolver o problema dos outros? Então vai lá uma pessoa, ela faz de conta, vai numa loja, faz uma dívida. Eu vou lá e pago essa dívida. Depois de um tempo, essa pessoa vai lá e faz outra dívida. Eu vou lá e pago essa dívida. Esse é só um exemplo. Se vocês pararem e pensarem um pouquinho comigo, vocês vão notar que se eu vou lá e resolvo o problema, depois a pessoa erra de novo, eu vou lá e resolvo o problema novamente, eu posso estar privando a pessoa que errou da possibilidade de que ela arque com as consequências de seus atos. E se ela não arcar com as consequências da sua imaturidade, se ela não arcar com as consequências de uma escolha incorreta, muitas vezes ela não vai desenvolver a capacidade de escolher, de definir os seus próprios limites pessoais. E os nossos limites, gente, eles são aprendidos. Se a gente pegar lá desde um bichinho, vamos lá, um animalzinho, você sabe que muitas vezes um cachorro, o filhote do cachorrinho, ele vai lá, ele morde a mãe com mais força. A mãe, a cachorra, imediatamente ela empurra o cachorrinho, ou às vezes ela até dá uma mordida de volta. O que ela está dizendo para esse cachorrinho? Olha, você, do jeitinho dela, ela está dizendo para o cachorrinho, olha, você não pode morder com essa força, assim não pode, Por isso, esse é um dos motivos, que em comportamento canino, você não deve desmamar um cachorrinho muito cedo, porque ele precisa ter mais convívio com a mãe, porque a mãe vai ensinar alguns limites, entre eles esse, da agressividade, até onde tem limite. Com o ser humano é a mesma coisa. Desde filhotinhos, desde que nós somos bebês, nós também aprendemos os limites, Até quando nós podemos ir, Até quando uma criança pode chorar? Esse choro realmente é de dor ou esse choro é de birra? E a mãe lá, desde criança, ela vai, os pais de maneira geral, os cuidadores, a avó, seja quem estiver criando essa criança, os professores, vão dizer, até aí você pode ir, até um determinado ponto deixou de ser possível, você vai estar invadindo o limite do outro, isso traz consequências, você não pode mais. A questão é que esses limites nós continuamos aprendendo durante toda a vida. E, muitas vezes, nós, como pais, nós nos confundimos um pouco e nós achamos que ser bonzinhos é dar amor. E, gente, ser bonzinho também é dar limites. Ser bonzinho também é dizer não, Porque, por exemplo, se você dá tudo pro seu filho, tudo que ele quer você dá, Então, hoje ele quer um brinquedo, você vai lá e dá. Amanhã ele quer outro, você vai lá e dá. Amanhã ele bate no amiguinho, você não corrige, Ou você corrige de maneira muito branda, não dá a importância necessária. E ele vai lá. Um belo dia ele pede um carro, ele vai, atropela alguém e mata uma pessoa, sabe? Eu já tô dando um exemplo mais brusco e talvez até pulando uma etapa, mas é para dizer o seguinte: o limite tem que ser aprendido ao longo de toda uma vida. E a mesma coisa com limites financeiros, a mesma coisa com os limites que estão entre as pessoas que estão perto de nós. O limite, ele é diferente de acordo com cada pessoa que está perto de nós, porque as relações são diferentes,
Então, da mesma maneira que eu já falei em outras ocasiões, que eu sou de uma maneira porque eu tenho a minha história pessoal, a outra pessoa que está comigo, ela também é de outra maneira. Cada um de nós tem seus próprios limites e, baseados nesses próprios limites, é que a relação vai ser desenvolvida, sendo que cada um vai até um ponto. A gente tem que entender que quando esses limites são ultrapassados, a gente tem que dizer não. Por isso que a importância do dizer não é tão grande. E aí a gente volta para o tema, né, do programa de hoje, que é: muitas vezes nós não devemos resolver o problema dos outros. É claro que em algumas situações, sim, nós devemos, né? Nós podemos acudir um amigo numa situação de necessidade. Nós podemos ajudar alguém que está no hospital precisando de alguém que ajude. Só que a gente tem que ter muito discernimento para perceber quando a nossa ajuda está retroalimentando uma situação que impede a pessoa de se desenvolver e de arcar com as próprias consequências de suas escolhas. Por isso que eu dei o exemplo das compras de escolhas que podem ser ruins para ela mesma. Por isso que eu disse, se a pessoa não está várias vezes arcando com as suas dívidas, a gente tem que parar de cobrir essa conta. Ela vai ter que uma hora sujar o nome, perder crédito na praça, para que ela entenda que aquilo tem consequência. Às vezes, gente, mediante aconselhamento, mediante uma conversa, a pessoa consegue entender que as coisas têm consequências. Às vezes não, às vezes ela realmente precisa quebrar a cara, ela precisa ter algumas experiências na prática. É por isso que mesmo os pais, às vezes os pais falam, não, eu tive dificuldades na infância, meus pais foram muito maus para mim, ou muito rígidos comigo, então por isso que eu sou tão bom com meu filho, né? Então a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, porque nada que é 8 ou 80 tende a ser benéfico. Normalmente, a boa e velha lei do meio termo, a boa e velha regra do bom senso é a que dá melhores resultados, porque é lá no meio termo que a gente encontra um espaço que permite o limite entre o que é bom para mim e o que é bom para o outro. Era isso. Aqui é a Josi, desejo para vocês bons momentos e até o programa de amanhã. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit